Reunião entre Trump e Zelensky acontece em Mar-a-Lago, na Flórida, com avanços importantes, mas ainda com alguns entraves. Vale lembrar que até mesmo uma ligação telefônica entre Putin e Zelensky pode acontecer em um futuro próximo, será a primeira vez desde o início da guerra. Ao mesmo tempo, a gente tem um posicionamento do Trump muito mais pró-Rússia, com algumas falas até mesmo polêmicas. Ele colocando que a Rússia pensa muito no bem-estar dos ucranianos, entender exatamente como, e a Rússia também se pronunciando, alegando que sim, está próxima de um acordo de paz, mas que tem uma exigência que não abre mão, que aparentemente o Zelensky não vai gostar. Falar um pouquinho também sobre os oligarcas russos, que vêm demonstrando um apoio ao governo Putin, em detrimento das sanções aplicadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, entender por que isso é importante nesse momento do conflito, enquanto a União Europeia está sendo deixada de lado, tanto nas negociações pelo acordo de paz, como também pela possibilidade de racha interno, sendo que Macron e Friedrich Merz, França e Alemanha, demonstram uma insatisfação cada vez maior com o posicionamento um do outro. Falar também da China, que responde ainda em 2025 aos anúncios feitos pelo Japão e a venda de 11 bilhões de dólares em armas e equipamentos para Taiwan, anunciando os exercícios Missão Justa 2025, que são os maiores exercícios militares de um passado recente que vão cercar a ilha de Formosa, com a China garantindo que isso demonstra o poder da unificação pretendida pelo governo chinês. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a derrubada de um monumento chinês no Panamá, o que demonstra uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e também sobre Israel, que reconhece a Somalilândia e pode abrir pretexto para uma guerra entre Iêmen e o novo país do continente africano, pelo menos segundo Israel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Movon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Movon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o acordo, na verdade a reunião, aconteceu entre Trump e Zelensky em Mar-a-Lago, na Flórida, nos Estados Unidos. E foi assim, muito receptivo, tal, né? Inclusive, ponto importante, o Trump, ele até anunciou, publicou ali na sua rede social, no seu Truth Social, que ele tinha se reunido, na verdade, telefonado para o Putin momentos antes, e a gente lembra que na última ligação que ele teve com o Putin, antes de uma reunião com o Zelensky tinha ido para os Estados Unidos pedir os mísseis Tomahawk, e as informações divulgadas pela mídia americana garantiram que o Putin fez pressão para que o Trump não cedesse esses mísseis de longo alcance americanos, para que eles fossem utilizados em solo russo. O Putin fez alguma exigência dessa vez? Cara, realmente não sabemos. Mas o Trump, a gente vai falar aqui no vídeo, demonstrou algumas falas com posicionamento, convenhamos, muito mais pró-Rússia do que exatamente pró-Ucrânia. Segundo os dois líderes, foi muito bom papo, eles conseguiram acordar praticamente ali 90% da proposta de paz está pronta, e existem dois empecilhos que, para quem é velho de guerra do canal, sabe o que eu tô falando. Primeiro, que é a questão da usina de Zaporizhia. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a usina, mas é fato, por exemplo, que o Trump garantiu, por exemplo, que o Putin tem trabalhado muito bem com a Ucrânia para reabri-la, e ele tem sido muito bom nesse sentido, já que não atacou a usina com mísseis. Mais uma fala polêmica pró-Putin, né? Olha como o Putin está sendo bonzinho. O Putin nem atacou a usina de Zaporizhia. Ele só invadiu a região, falou que a usina é dele e agora quer dividir entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Então, posicionamento mais pró-Rússia, vamos colocar assim, mas muito possivelmente o acordo vai ficar 33% Estados Unidos, 33% Rússia e 33% Ucrânia, pela bondade, entre aspas, do Putin. E a questão
territorial, já que o Zelensky garantiu que, quando o jornalista perguntou, falou assim, olha, vocês sabem da minha opinião, vocês sabem da nossa posição, existem leis, existe uma constituição que a gente tem que seguir e a gente não vai ceder esse território. Além disso, a garantia de segurança, aparentemente o Trump ele propôs 15 anos com a possibilidade de prorrogação. O Zelensky não gostou dessa proposta, ele pede pelo menos 30, 40, 50 anos. O Trump falou que vai pensar para saber exatamente, né, se aceita ou não a proposta, mas é basicamente isso. A questão territorial que não foi decidida, então vamos ser sinceros assim, né, apesar dos avanços falados pelos dois lados, de concreto, que é o maior problema, que é a questão territorial, isso ainda não foi decidido. A própria Fox News garantiu que uma ligação telefônica pode ser feita entre Zelensky e Putin. O Zelensky garantiu que aceita fazer essa ligação, o Putin até então estava um pouco resistente. E a gente sabe que muito possivelmente, se a Ucrânia não aceitar sair da região de Donbass totalmente, o Ushakov falou sobre isso, o Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou sobre isso, não vai adiantar nada, e mesmo que os avanços russos na região de Donbass estejam muito lentos e desagradando muito a Rússia, que queria um avanço, claro, mais rápido, significativo, para trazer menos impactos econômicos, perdas de vidas, enfim, né? Acho que a Rússia está conseguindo os objetivos, mesmo que as duras penas. Então, para a Rússia, o Putin falou sobre isso, olha, a gente quer por negociação. Se a gente não conseguir por negociação, a gente invade e domina todo o território de Donbass. E como eu falei para vocês, o Trump ele vem apresentando, não é de agora, né, mas um posicionamento bastante pró-Putin. Por exemplo, em um dos momentos da entrevista, ele garantiu, por exemplo, que quando foi perguntado, né, uma jornalista, poxa, mas Trump, você não está vendo os ataques que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia? O Trump falou, realmente, mas a Ucrânia também está atacando a Rússia. Então, como se fosse uma espécie de resposta. Depois, quando foi perguntado, ele falou sobre uma possível utilização de ativos se a Rússia ia ajudar a Ucrânia. Ele falou assim, olha, a Rússia realmente quer ajudar a reconstruir o território ucraniano. A Rússia, o Putin me falou que quer ver a Ucrânia prosperar. O Putin, ele foi muito generoso com seus sentimentos em relação ao sucesso da Ucrânia, inclusive fornecendo energia a preços baixos, muito baixos. Só que quando ele fala isso, ele até falou que poderia parecer um pouco estranho. O Zelensky deu uma espécie de risadinha, né? Entendi. Então a Rússia, ela quer o meu bem, é isso? Que eu não tô entendendo direito? Até porque isso vem na esteira de ataques sensíveis que aconteceram contra Kiev, com centenas de equipamentos aéreos, drones, mísseis, que deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia. E toda a infraestrutura energética vem sendo atacada pelos russos contra a Ucrânia. De novo, a Ucrânia também faz ataques, claro que acontece. Mas em questão falar de infraestrutura energética é meio complicado, né? Além de tudo, outro ponto importante que foi colocado, poxa, professor, por que será que a questão energética é tão primordial assim, né? Vamos lá. De novo, isso não foi colocado, mas é só a gente fazer uma análise um pouco mais séria, nem tão mais complexa, né? Mas mais objetiva aqui. Uma das formas de você conseguir dominar outro país, você pode ter um domínio, por exemplo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista alimentício, do ponto de vista militar e do ponto de vista energético. Vocês entendem que se a Rússia ela se compromete a fornecer energia para a Ucrânia, já que a Ucrânia não vai ter suprimentos energéticos suficientes, isso também é uma espécie de forma de dominação, uma forma de conquista, porque se a Rússia, em determinado momento, fala, então beleza, a gente não vai fornecer mais energia, a Ucrânia tá ferrada, entende? Então penso eu que até essa forma da Rússia falar, não, a gente tá disposto a fornecer energia, olha como a gente é bonzinho e tal, é uma forma de agradar o Trump e ao mesmo tempo, claro, fazer a Ucrânia manter uma certa dependência energética. O porquê que o Trump apoia tanto assim o Putin, olha galera, de verdade, a gente pode pensar na parte geopolítica da coisa, já falei pra vocês algumas vezes, o próprio Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, também falou que o grande objetivo do Trump é combater os chineses e uma aproximação entre China e Rússia é muito ruim para os Estados Unidos. Então fazer um acordo com a Rússia de fornecimento de terras raras, um pouco de desalinhamento de Rússia e China seria importante para os Estados Unidos, muito mais importante do que apoiar eventualmente a Ucrânia, sendo que o próprio Estados Unidos colocou que não são os objetivos principais. A Europa não é mais o objetivo principal dos Estados Unidos. E claro, podem ter motivos pessoais. Os Epstein Files, lembra que falou
que talvez o Putin tivesse fotos do Bubba, né, que é o Bill Clinton com o Trump, não acho que seja, né, na conotação sexual da coisa, mas em algum sentido é pessoal mesmo, porque quando o Epstein ele coloca aquilo, ele fala assim, poxa, mas por que o Trump ele apoia tanto assim o Putin? Será que é porque existe alguma coisa pessoal, alguma informação que não pode saber? E isso acaba indo para esse lado mesmo, né? Será que existe alguma coisa pessoal, uma questão de amizade? Ou então o Putin tem uma excelente lábia e acaba persuadindo o Trump? Cara, não sabemos. O fato é que os Estados Unidos tá com uma posição bastante pró-Rússia. Até porque também quer ver essa guerra acabar e se aliar mais com os russos para desalinhar com os chineses. A Rússia também se pronunciou, alegou que uma ligação vai acontecer mais uma vez em um futuro próximo para apresentar quais foram os resultados, mas tanto Yuri Ushakov como também o Peskov falou que concorda que a paz está cada vez mais próxima, mas que exige a região de Donbass. Ou seja, muito possivelmente, o grande ponto de discussão, que era o domínio territorial, não foi resolvido e nem vai ser em um futuro próximo. Professor, tem uma ideia sensacional. A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia, estão aplicando sanções muito grandes contra a Rússia. Isso vai começar a minar a popularidade do Putin. Naturalmente, protestos vão acontecer da elite empresarial, da população, e isso vai acabar esfalecendo, né? Vai acabar enfraquecendo, o governo Putin. Então, essa era a ideia do Ocidente, né? Vocês repararam que esses protestos eles não acontecem na Rússia? Por que será, né? Porque, assim, ter apoio da elite empresarial, ou como a mídia internacional chama de os oligarcas, é super importante para manter essa estrutura de poder. Vamos tentar entender um negócio bem rapidinho aqui, ó. Quem que são esses oligarcas russos, esses empresários russos? Na década de 90... era o fim da União Soviética, acabou em 1991, e quando você teve aquela abertura econômica da Rússia, com uma série de empresas defasadas, escândalos de corrupção, era o Boris Yeltsin, que era um presidente pouquíssimo popular, é fato, a Rússia chegou a declarar moratória, privatizou uma série de empresas a preços muito baixos, empresas de excelente qualidade. Quem foi comprando esse monte de empresa foram uma série de empresários russos, que pegaram aquelas empresas defasadas, conseguiram reerguer aquelas empresas nos anos 2000, até mesmo com apoio também do governo Putin. Vai lembrar que a Rússia, se na década de 90 passou por uma espécie de humilhação econômica, com privatizações a baixo preço, moratória, crise econômica, desemprego, nos anos 2000, com a disparada do preço das commodities, com a junção dos BRICS, os países emergentes, e com o governo Putin bem nacionalista, que reconquista a Chechênia, faz a Rússia retomar o protagonismo na escala geopolítica internacional, poxa, a Rússia muda completamente. E o Putin, cara, você pode não gostar dele, mas o cara é um excelente estadista, no sentido, assim, de desenvolver o nacionalismo russo, de conseguir monopolizar o poder e ser pouquíssimo contestado pela população local. Quando você olha, por exemplo, pesquisas de popularidade, os mais jovens geralmente têm uma certa resistência, porque geralmente são um pouco mais progressistas, tal, e não passaram o que foi a crise econômica da década de 80 e década de 90 na Rússia ou na antiga União Soviética. A galera 40 anos ou mais na Rússia, eles são muito pró-Putin. Pesquisas de opinião, galera, de popularidade demonstram isso na Rússia. Quando Putin ele ascende ao poder, ele sabia que era importante resgatar o nacionalismo, promover o crescimento econômico e ter apoio dessa nova elite, desses novos ricos que controlavam as antigas estatais russas. Sabe o que ele fez? Acordos. Então você, grande empresário do setor da alimentação, você vai fornecer, por exemplo, alimentos para as escolas, para o exército, para as repartições públicas, e em troca vai ter que apoiar o meu governo. Você, dono da mídia, você vai ter determinada concessão, mas em troca vai ter que apoiar o governo. Professor, e todos os empresários aceitaram isso? Não. Alguns que não aceitaram tiveram que ir para o exílio, ou então morreram sob circunstâncias misteriosas. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou corintiano, né? E lembro que em 2005, o Corinthians fez um acordo com um grupo chamado de MSI. Na época comprou o Tevez, Roger, Mascherano, Carlos Alberto e tal. A gente foi campeão brasileiro. Para quem é torcedor do Inter de Porto Alegre, não vai gostar muito dessa história, né? Polêmica ali em relação ao pênalti. Enfim, né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Fala assim, poxa, mas quem é esse MSI, né? Tinha o iraniano, um cara chamado de Kia Jourabishan, esse cara é um empresário? Não, quem tava por trás, alega-se que era um magnata, um oligarca chamado de Boris Berezovsky, que ele publicamente falou, tá? Palavras dele, eu ajudei a fazer o Putin assumir a presidência porque eu vi nele
Aliás, eu não vi nele o futuro tirano e ganancioso e usurpador, o homem que pisaria a liberdade e impediria o desenvolvimento da Rússia. Esse pronunciamento que o Boris Berezovsky deu em 2012 foi um ano antes dele falecer, sob circunstâncias misteriosas no Reino Unido, em 2013, assim como uma série de outros empresários. Ou seja, quem são os oligarcas russos? São empresários que são apoiados pelo governo e que apoiam o governo. Há essa troca, né? Quando o Ocidente aplica sanções contra a Rússia, poxa, óbvio que os empresários oligarcas perderam demais em financiamento, investimento e tal. Só que o que a guerra mostrou é uma Rússia que cresceu nos 2 últimos anos na média de 4% ao ano. Óbvio, galera, olhem os gastos militares que a Rússia está promovendo. Crescimento econômico não significa crescimento econômico sustentável. Tem que ver também a relação dívida-PIB, e isso a Rússia vem se complicando. Mas no setor de crescimento econômico, para vocês terem uma noção, esse ano a Rússia apresentou um dado de 140 bilionários, é um número recorde. A Rússia, por exemplo, teve uma série de oligarcas que se beneficiaram demais com a guerra, porque estão vendendo suprimentos, equipamentos, as suas empresas estão lucrando demais. Para vocês terem uma noção da importância desses oligarcas para a Rússia, quando Putin ele faz a invasão à Ucrânia, ele convoca uma reunião com 37 oligarcas mais próximos, apresentando quais são os seus planos. Ou seja, se o Ocidente achava que as sanções internacionais fariam com que a população ou que os oligarcas deixassem de apoiar o Putin, ou mesmo que ele perderia apoio na Duma, no parlamento, não foi isso que aconteceu. Tirar o poder do Putin, cara, é bem complicado, hein? E os oligarcas, por enquanto, continuam apoiando bastante, até pelo crescimento econômico e pelo acúmulo de riquezas promovido depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando também, tá, que como uma série de empresas ocidentais tiraram seus investimentos da Rússia, acabou a competitividade. Os empresários nacionais oligarcos russos se beneficiaram demais com essa medida. Professor, entendi. E a questão da União Europeia, hein? Porque você está falando aí, né, que vai ter uma ligação entre Zelensky, Trump, aliás, Zelensky e Putin e a União Europeia. Percebam, né? Por mais que o Zelensky fale que ele vai apresentar os resultados para a União Europeia, ela está sendo um pouco negligenciada. E, de verdade, os dados, as informações dão conta. Na verdade, o Macron ele até falou publicamente sobre isso. Ele falou que seria muito útil, ele está percebendo, retomar o diálogo com Moscou. Ou seja, a França aparentemente quer parar de só sancionar, pressionar, que é uma visão meio Kaja Kallas da coisa, meio Friedrich Merz da coisa, e tá achando que já que tá próximo de um acordo de paz, a Europa talvez precise de energia mais barata, precise de melhores relações com o mundo. A Europa tá meio sancionada, né? Tá meio estagnada, aliás. O Friedrich Merz aparentemente não concorda. A própria mídia alemã está dando conta que as duas principais lideranças hoje da União Europeia, que é a Alemanha e França, não estão num bom momento de negociação, justamente pelas divergências que existem entre como lidar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Friedrich Merz ainda defende uma política bastante agressiva frente à Rússia e a França aparentemente quer conversar. Ao mesmo tempo, os países limítrofes vêm apresentando para você a Polônia, os países bálticos, a Finlândia, por exemplo. A Finlândia foi anunciado ontem pelo chefe de governo da Finlândia um reforço militar também sensacional, com 900 mil reservistas, com investimentos em bunkers, porque a Finlândia falou sobre isso. O próximo alvo será a Finlândia. A Polônia fala sobre isso, os países bálticos falam sobre isso, ou seja, não sei se a União Europeia está muito confiante que essa possibilidade de acordo possa acontecer entre Rússia e Ucrânia e promover de fato uma estabilidade no continente europeu. Para a OTAN europeia, para a Europa, a Rússia começou o seu crescimento militar agora e se conseguiu seus objetivos, principalmente a conquista de Donbass, não vai parar por aí. Além disso, cara, eu venho trazendo para vocês também que existe uma certa complicação recente na questão de Taiwan. Muito por conta da eleição, da subida ao poder de Sanae Takaichi, que é a primeira ministra japonesa, que falou que uma eventual agressão da República Popular da China contra Taiwan significaria também uma ameaça à segurança nacional do Japão. Para a China, houve o Japão, que invadiu Taiwan no final do século XIX e começo do século XX. Falar, em meio àquele imperialismo japonês, né? Falar sobre isso é quase uma ofensa pessoal. Então a China detestou essas palavras do Japão, falou que ia aumentar a pressão
contra a Ilha de Formosa e a mesma coisa em relação aos Estados Unidos. Os americanos anunciaram um apoio militar de 11,1 bilhões de dólares em venda de armas e equipamentos que causaram sanções contra 20 empresas e 10 indivíduos dos Estados Unidos. Além disso, a China falou que medidas enérgicas seriam tomadas. Pois bem, elas foram anunciadas. Exercícios militares chamados de Missão Justa 2025. A Aeronáutica e Marinha estão se juntando na casa também da utilização de milhares de militares em exercícios militares que vão acontecer amanhã, terça-feira, durante 10 horas, das 8 até as 18 horas, que vão cercar a ilha de Taiwan e vão utilizar, segundo o comando chinês, caças, bombardeiros, drones, tudo em coordenação com o lançamento de foguetes também de longo alcance, tendo como foco alvos terrestres móveis. A ideia, até o próprio comando chinês apresentou isso, a ilha ali e alguns pontos estratégicos que eventualmente seriam atacados. Claro que Taiwan veio com grandes preocupações, porque quando você pega a invasão da Rússia à Ucrânia, também começou como um, entre aspas, exercício militar, né? Então pode ser que aconteça alguma coisa, espero que não, claro, né? Não vamos ter mais uma guerra em 2025. Aliás, galera, só lembrando, tá? Esqueci. Amanhã, às 19h30, teremos nossa live, hein? Nossa live de retrospectiva, conta aí com a presença de vocês. Tamo junto? Mas voltando aí, né? Então vão acontecer esses exercícios militares. E Taiwan colocou que a China é o maior destruidor da paz do mundo. Teremos que desviar centenas de voos comerciais e internacionais. Já a China alega que é um alerta severo contra forças separatistas e de interferência externa na questão de Taiwan. Fato é que exercícios grandes vão acontecer e a China não considera isso como uma invasão. Lembrem-se, porque para a China, Taiwan não é um país independente, sim faz parte do seu território. Então não tem como você invadir uma coisa que é sua. Já a Rússia, obviamente vendo tudo o que está acontecendo na relação entre Japão, China e Estados Unidos, fez questão de lembrar que existe um tratado de boa vizinhança, amizade e cooperação com a China desde 2001 e que a Rússia defende a integridade territorial da China, o princípio de uma única China, e ainda criticou as ações americanas, alegando que existem muitos interesses econômicos e estratégicos que são colocados acima da Carta da ONU, ou seja, acima da ideia de uma unidade territorial. Já no Panamá, galera, a gente teve informações importantes sobre a queda de um monumento que foi construído lá em 2004, um Paifang, né, que é uma espécie de portal ali no estilo chinês, que era uma demonstração à época de apoio de Panamá e China, uma demonstração de amizade mútua entre os dois países. A China aumentou muito sua presença na América Latina nos últimos anos e também no Panamá, até mesmo no Canal do Panamá. Vai lembrar, galera, que no Canal do Panamá, por exemplo, a gente teve um aumento da presença de empresas chinesas, empresas de Hong Kong principalmente, e quando Trump ascendeu o poder, alegando que os americanos que construíram o Canal do Panamá e agora o canal estava sendo vendido para os chineses, o Pete Hegseth fez uma viagem presencial. Foi nesse momento que ele falou, né, que os Estados Unidos querem que a América Latina volte a ser o seu quintal, enfim. E dentro dessa premissa, as empresas de Hong Kong elas vão ser vendidas para um fundo da BlackRock, ou seja, os Estados Unidos vão aumentar suas posições, e o presidente Mulino, ele tá meio que contra a parede, porque ele sabe da importância dos investimentos chineses e quer manter relações com a China, mas também sabe que os Estados Unidos estão pregando um militarismo cada vez maior para a América Latina, e é importante, inclusive, o Trump fez ameaças militares contra o Canal do Panamá. Ali até conseguiu algumas coisas. O Canal do Panamá, por exemplo, agora tem preferência comercial para embarcações americanas e exercícios militares que podem ser feitos pelos Estados Unidos sem anuência até mesmo do Panamá. Ou seja, quase que um canal compartilhado depois da pressão que o Trump fez contra o Canal do Panamá. A prefeita da região alegou que era somente porque não tinham questões políticas envolvidas a queda desse monumento, não foi pressão do Trump nem nada, até compartilhou algumas fotos de danos em estrutura, né, o material estava defasado, mas galera, convenhamos, né, se você, está com, tá rachado, beleza, vai lá reforma, não destrói, né, o portal. Tanto que o presidente Mulino alegou que ele pediu a restauração e que isso não demonstra, sob nenhuma hipótese, uma queda das relações entre Taiwan, aliás, entre China e Panamá. E para finalizar, pessoal, eu trouxe para vocês o vídeo de anteontem, mentira, tá?
que temos um novo país no continente africano, pelo menos segundo Israel. Israel foi o primeiro país do mundo a reconhecer o estado da Somalilândia. Vale lembrar que a Somália, desde a queda do antigo ditador no começo da década de 90, teve formações de territórios praticamente autônomos. A Puntilândia, por exemplo, a Somalilândia. Só que assim, você reconhecer a desintegração desses territórios poderia incentivar outros movimentos separatistas, então nunca foi reconhecido. E ficou naquele chove não molha. Todo mundo sabe que tem governo local, moeda própria, cultura própria, enfim. Mas na prática todo mundo reconhecia como território da Somália. Tanto que Israel, reconhecendo a independência da Somalilândia, gerou protestos da Turquia, do Egito, da União Africana, de vários outros países. A Etiópia não muito, porque a Etiópia também apoia o separatismo da Somália e pode ser até um start para que isso aconteça. A Etiópia tem muita vontade de ter saída para o mar e a Somalilândia pode ser um bom acesso para isso, claro. Mas Israel não assumiu, reconheceu a Somalilândia porque gosta muito do pessoal de lá. E sim porque sabe que ter um aliado no continente africano, numa região que tem a maioria da população árabe islâmica, é interessante, e que muito próximo dali está o Estreito de Bab al-Mandeb, onde temos a presença do Iêmen com um grupo chamado de Houthis, os rebeldes Houthis, que fazem ataque contra embarcações israelenses. Além de tudo, existe a possibilidade de palestinos serem deslocados para a Somalilândia em troca desse reconhecimento internacional. Os Houthis, que não são bobos, perceberam esse movimento geopolítico de Israel e sabem que muito possivelmente eles querem instalar algum tipo de base militar ali para atacar os Houthis em meio ao Estreito de Bab al-Mandeb, ao Golfo de Aden. Os Houthis garantiram que qualquer movimentação militar que eles perceberem de Israel no território africano, na Somalilândia, Israel e a Somalilândia serão alvos de ataque. Ou seja, os Houthis, que estão muito mais fracos do que já tiveram no passado recente, é fato, mas prometeram que movimentações militares serão respondidas também por vias militares no continente africano. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.